Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, bora falar sobre a narrativa que tá em curso, né? O tal do feminicídio. Nossa senhora, cara, eu não sei se vocês viram, mas as redes sociais, a cada minuto que passa, aparece mais um caso aí de homem que acabou agredindo aí a sua parceira. E vocês podem ter certeza que isso não é à toa, tá? A mídia tá engajada nisso, os artistas estão engajados nisso. Eles fizeram um vídeo tipo aquele do Salve a Amazônia, não sei se vocês lembram, mas são vários artistas globais, inclusive alguns do The Boys, cara. Eles aproveitaram aí que o pessoal do The Boys tá aqui na CCXP para colocar eles na propaganda aí, falando sobre o aumento do feminicídio. E isso ficou até engraçado, cara, porque lembra muito as propagandas da Volt. Você vai assistir The Boys, você vai saber o tanto que as propagandas são simplesmente narrativas que eles trazem o tempo todo que o pessoal cai. A hora que desliga a câmera, eles começam a fazer tudo ao contrário. Então, assim, essa propaganda dos globais ficou muito parecida. Então, assim, cara, pra quem tá nas redes sociais, tá vendo aí essa narrativa sendo formada dia a dia. Já teve manifestação, várias pessoas, mulheres do Brasil inteiro, a favor aí de criminalizarem discurso. Exatamente, pessoal. Aí tá a questão que, assim, eu não consigo entender como que essas mulheres conseguem ser massa de manobra a esse ponto. Uma coisa, cara, é elas estarem indo às ruas pra lutar para que os criminosos tenham penas mais duras, para que os criminosos cumpram as penas, para que a gente revise essa parada de não ter prisão perpétua ou trabalho, né? Porque já que a gente tem que ficar gastando com criminoso, né, nas prisões, eles deveriam sim ter que ficar trabalhando lá dentro, né? Bando de à toa. Não, pra quê? Vamos criminalizar aí os Red Pill. Eu mostrei no post na comunidade, criminalizem Red Pill já. Então, assim, acaba que é uma luta vazia. Essa luta de criminalizar discurso já tá batido. Daqui a pouco vai aparecer aí, como eu disse, mais lei de censura, mais leis misândricas, né? Ah, se você falar mal de mulher, já sabe. Aí se você denunciar uma mulher, já sabe. E assim, no meio dessa narrativa toda, apareceu uma terapeuta falando algumas verdades inconvenientes. Claro que ela já foi bastante atacada, já foi bastante acolhida. O negócio é que isso que ela falou, essa verdade que ela acabou expondo, nesse momento onde tá pipocando casos aí filmados de homens agredindo as mulheres, né? Acaba que ressoa negativamente com parte do público feminino, mesmo que várias e várias mulheres saibam que é real. Eu vou deixar aqui o corte, tá? São 2 minutos dela explicando. Ela é uma terapeuta e fala que direto recebe mulheres que fazem isso. E assim, pessoal, só pra reforçar, ela não tá justificando assassinato. Ela não tá justificando violência. Ela simplesmente tá expondo que esses homens, muitas vezes, não todas, tá? Tem vezes que é bandido, tem vezes que é criminoso, tem vezes que é mau caráter, mas muitas vezes esses feminicídios acontecem simplesmente porque o homem já não aguenta mais certas coisas que acontecem na própria vida. É justificativa? Não. Não tem justificativa você simplesmente matar outra pessoa. Você pode ir embora, você pode deixar, mas só quem vive esses relacionamentos tóxicos, né, sabe o tanto que é difícil você simplesmente ir embora. Tem mulheres que fazem chantagem, tem mulher que faz... Cara, eu não sei qual que é a vivência de vocês, mas eu já conheço histórias, assim, terríveis, que mulheres, assim, demoníacas. E o cara sempre tranquilo, sempre se afastando. Uma hora o cara não aguenta, uma hora ele simplesmente perde a razão. E como os homens são muito mais fortes que as mulheres, acaba acontecendo aí o desastre. Fiquem com o corte aí, eu já volto com alguns comentários, tá? Aumentou o índice de feminicídio. Já parou pra pensar que talvez o feminicídio aumentou porque na briga do abuso psicológico a mulher pode ganhar, mas na física o homem ganha? E aí a mulher abusa psicologicamente do homem, acusa ele falsamente, ele fica louco da cabeça, vai lá e mata ela. Meu Deus, tadinha da vítima! Mas você não sabe a história toda. E eu, como terapeuta, eu já atendi esse tipo de mulher. Inclusive, eu já fui acusada por esse tipo de mulher. Deixa eu esclarecer para quem não compreendeu o raciocínio. É complexo mesmo o raciocínio. Mas quem generaliza é vocês. Todas as mulheres sofrem e todos os homens são agressores. Isso que é generalizar. Agora, quando eu viro aqui e falo, tem mulheres que morrem na mão de homens abusivos, que fazem abuso psicológico e acaba com a vida dela e ela não merece. Eu falo isso. Aí depois eu falo, mas também existe mulheres manipuladoras que perseguem homens, que infernizam homens até eles reagirem e matarem ela. E isso aumenta o feminicídio.
Quem tá generalizando? Eu ou vocês que não aceitam a verdade? Pode printar e copiar e soltar na internet que a minha opinião não vai mudar por causa da opinião pública. Porque é o que eu acredito e como terapeuta eu vejo que essa é a realidade da sociedade. Essa é uma verdade. O feminicídio tende a aumentar por causa das mulheres que fazem acusações falsas, por causa de mulheres que perseguem homens. O cara já é agressivo naturalmente. O homem já tem instinto agressivo naturalmente de não pensar, só sobreviver. Aí a mulher fica lá perseguindo, acabando com a vida dele, acabando com o trabalho dele. Ele não pode se relacionar com ninguém que vira um inferno. A mulher não para, persegue, pressão psicológica, abuso psicológico. Ele vai lá, se revolta, bate nela e ela morre. Acontece. Existe. Sério, mas existe? Existe? E se você não acredita, quem tá generalizando é você. Então, sim, cara, o que ela falou é simplesmente a realidade. É óbvio que o que ela falou, ela mesma reforça, não é a justificativa, mas sempre tem dois lados da moeda. Olha só alguns comentários que eu peguei nesse post aqui, ó. Eu ouvi a gravação do ex de uma mulher que conheço. Não estou defendendo a agressão que ele cometeu, mas ela chegou falando que do nada ele foi e meteu uma porrada na boca dela, sem ela ter falado nada. Ouvindo a gravação dele, quase uma hora dela tentando humilhar ele. Então, sim, é o cara que aguentou, foi lá e agrediu. Tá certo agredir? Não. Mas ele não foi, chegou lá e simplesmente agrediu a mulher. Aqui, ó, coitadinho do homem. Acho um absurdo o relacionamento abusivo. É errado do mesmo tamanho de qualquer parte, mas manipular os dois podem no mesmo tempo. A força física não é a mesma. Seguinte, se a sua parceira abusa de você psicologicamente, você termina e não mata ela. É simples. Cara, não é simples, porque muitas dessas mulheres, elas manipulam para que você não termine. Assim, é difícil dessas pessoas entenderem. Mas bora lá, mais comentários aqui, ó. Aqui no bairro teve um caso da mulher que maltratava o marido quando ele bebia. Gostava de dar tapa na cara e chamar de lixo. Todos diziam que ele era muito bonzinho por aguentar aquela situação, até que um dia, numa briga, ele tomou a faca e a matou. Foi absolvido por legítima defesa. Esses casos aqui, cara, é igual o pessoal tá falando. Não tem justificativa simplesmente pegar a faca e ir lá e matar a mulher. Não tem justificativa. Mas assim, não foi simplesmente o cara chegar e fazer isso. Teve toda uma construção para aquele gatilho ser tomado naquele momento. E isso acontece com mulheres também. Teve gente que citou aí a Elise Matsunaga, né? A viúva lá do Yoki. É Yoki, né? Pois é, tem muita gente que fala assim que ela era abusada, tinha um marido abusivo, não sei o que chegou um momento que ela não aguentou e ela foi e fez aquilo com o marido dela. Tá certo? Não! Não tá certo a Elise e nem tá certo nenhum desses homens que fizeram isso. Ai, mas é porque os casos de mulheres com homens são muito menores. Cara, a gente não tem dados sobre isso. Teve muita gente discutindo na Twitter, eu inclusive, e todas as vezes que as mulheres iam falar isso, mas são vários os casos de homens, enquanto da mulher é um ou outro. A gente não tem dados de mortes por mulheres. Simplesmente isso. Não existe... Olha só o que eu tô falando, que esquisito. Você vai procurar lá no mapa, né, no Atlas da Violência, não existe um dado onde mostra quantos homens foram mortos por mulheres. Segundo aí uma estimativa não oficial, é mais ou menos de 5 a 6% dos homicídios totais de homens. Cara, e se for de 5 a 6%, ultrapassa o número de feminicídios, só para vocês terem ideia. Assim, por que esses dados não são divulgados ou coletados? Aí é uma questão que a gente tem que ver com o poder público, né? Mais alguns comentários aqui pra gente saber, olha só. Sim, elas querem agora até criminalizar a possibilidade de um homem falar para outro homem não se casar, mesmo elas afirmando que a mulher é prejudicada no casamento. Dá pra entender? É o negócio que eu falei pra vocês, né? Tem um movimento aí querendo criminalizar a Red Pill. Sendo que criminalizar o quê? O discurso? Que discurso? Que, ó, nada, literalmente nada justifica qualquer agressão acima mulher. Acho que é pra cima de mulher, né? Mas o interessante em todos esses casos é que sempre só é contado um lado da história. Recentemente vi uma matéria aqui no X e foi perguntado o porquê da agressão. E ele respondeu: ela engravidou do meu irmão. Então, assim, cara, às vezes o cara simplesmente enlouquece, do mesmo jeito que as mulheres enlouquecem. A diferença é que quando a mulher enlouquece, ela vai lá, dá uns tapas no homem, xinga, briga e tal, e fica por isso. E o homem, quando ele enlouquece, porque ele tem muito mais força, ele acaba passando dos limites. São várias e várias questões, e até agora eu não entendo qual que é a reivindicação desses protestos aí que as mulheres querem. Porque, assim, pra mim...
uma coisa que seria benéfica para as mulheres e para os homens é que os desgraçados que cometem homicídio tivessem prisão perpétua, por exemplo. Vai pegar perpétua ou pena de morte. Foda-se bandido, cara. Eu não vou proteger bandido. Não é porque, não é contra homem. Não, cara. Se for contra homem, contra mulher. A maioria desse pessoal que comete que faz o feminicídio, né? Já tem passagem por outras agressões, já fizeram uma porrada de coisa e tá lá solto. Então, assim, enquanto a gente não tiver punição de verdade para criminoso, isso aqui não vai diminuir. Não é discursinho e manifestação que vai mudar, não. Se as mulheres, que são as, pelo menos pela narrativa, as principais vítimas, não se movimentarem para que todos os criminosos sejam punidos de forma ideal, isso aqui não vai mudar nunca. Não é criminalizar o discurso, não é criminalizar bullying, não é nada disso. Isso aqui não vai mudar em nada as estatísticas. Eu peguei vários comentários, pessoal, mas pro vídeo não ficar mais tão grande, eu vou pegar só mais uns dois, olha só. Infelizmente existe. Tive colegas que tinham prazer em perturbar o cara. E o cara era uma paz. Todos têm lado ruim. Só pra gente finalizar aqui, ó, eu tenho observado exatamente isso. Agora imagine essa cultura feminista dominante com legislação que premia a misandria. Quando o homem, em geral, não tiver nada a perder, porque já perdeu tudo por causa dessa nojeira, então a coisa vai degringolar de vez. E ele tem um ponto. Ou você discorda que isso que ele falou aqui é real? Que pode piorar ainda mais esses casos, porque a partir do momento que os homens eles já não têm mais saída nenhuma, tem que pagar pensão socioafetiva. Eu vi agora uma que tem que pagar pensão pro sogro, pra sogra. A nova que se você interromper... Cara, que diabo é isso? Se você interromper uma mulher, você já tá praticando crime. Que porra é isso de interromper? O que isso significa? Já tem todas aquelas leis que se você tiver com discurso de ódio contra a mulher... Vai chegar uma hora que isso aqui vai estourar. Enfim, pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não se esquece, se inscreve, deixa o like e compartilha. A gente se vê numa próxima. Falou, valeu e até.